Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, você que está com a gente aqui nessa manhã de domingo, ligadinho no Agroband, o programa rural que trata o agro como o agro merece. Seja muito bem-vindo e bem-vinda e confira agora o que preparamos para você no programa de hoje. Neste ano de 2025, o oeste da Bahia se consolidou como a maior área irrigada por pivôs centrais no Brasil, ultrapassando o noroeste de Minas Gerais. O levantamento é da Embrapa e aponta o aquífero Urucuia como uma das chaves desse destaque. Também tem Caatinga na tela. A Bahia se consolida como o maior produtor de umbu do Brasil, responsável por mais de 80% da produção nacional. E para quem acha que todo umbu é igual, a repórter Alice Ávila mostra que existe uma diferença importante entre eles. A gente recebe Humberto Miranda, o presidente da FAEB, que vai fazer o balanço do agro em 2025 e apontar o que o produtor rural precisa ter no radar em 2026. E no Litoral Sul, a gente revê um refúgio de biodiversidade. A RPPNS reserva as particulares do patrimônio natural que ajudam a proteger os ecossistemas. A Bahia é destaque nacional com 120 áreas oficialmente reconhecidas e em 2025 o Agroband esteve por lá para mostrar uma dessas reservas ambientais. Eu sou Catiane Magalhães e o Agroband está começando. Neste ano de 2025, o oeste da Bahia se consolidou como a maior área irrigada por pivôs centrais no Brasil, ultrapassando o noroeste de Minas Gerais. O levantamento é da Embrapa e aponta que uma das razões para o destaque da região é o aquífero Urucuia. Ideais para grandes áreas de cultivo, os pivôs centrais oferecem diversas vantagens para os produtores baianos. O sistema, que utiliza equipamentos giratórios, possibilita uma distribuição de água mais uniforme sobre a área cultivada, contribuindo para o aumento expressivo da produtividade, que pode ser de 2 a 3 vezes maior em comparação com cultivos não irrigados. Além disso, a irrigação garante uma produção agrícola mais estável e de alta qualidade, possibilitando colheitas durante a entre-safra e reduzindo a necessidade de expandir a fronteira agrícola. Vale destacar que a pesquisa da Embrapa faz um recorte por região e não por estado. De acordo com o estudo, Minas Gerais continua sendo o maior em área irrigada por pivôs centrais no país, com aproximadamente 637 mil hectares. E o estado da Bahia superou Goiás, ocupando atualmente o segundo lugar, com uma área irrigada de 404 mil hectares. Dentre os municípios baianos com as maiores áreas irrigadas por pivôs centrais no país, estão São Desidério, com 91.687 hectares, e Barreiras, com 60.919 hectares, revela a pesquisa. Embora existam riscos associados ao grande consumo de água dos mananciais, a Bahia se destaca pelo uso eficiente da água e o monitoramento contínuo do nível do aquífero Urucuia. Esse acompanhamento frequente assegura a sustentabilidade e a segurança hídrica a longo prazo, mitigando os impactos negativos e garantindo a disponibilidade de água para as futuras gerações. E o Agroband foi ouvir o presidente da IBA, Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, sobre a importância dessa posição assumida pelo Oeste Baiano. Vale lembrar que, além de receber com muita alegria, também enfatizamos que o crescimento da irrigação na Bahia ela vem de uma forma sustentável. Por todo o trabalho que é feito por esta associação,
no decorrer de todos esses anos, né? Vale lembrar do trabalho que é feito em monitoramento do aquífero Urucuia, como também o monitoramento de toda a água de superfície. E os trabalhos que são feitos também como armazenamento, como contenção de água, para uma melhor infiltração dessas águas no lençol freático, alimentando assim esse grande reservatório que temos, possibilitando durante todo o período do ano irrigar, né, os nossos rios e também trazer esse potencial de irrigação que a Bahia tem, principalmente nessa região da Serra, que é o oeste da Bahia. Seguimos juntos, trabalhando para tornar o nosso estado um modelo de inovação e sustentabilidade. A Bahia se consolida como a maior produtora de umbu do Brasil, responsável por mais de 80% da produção nacional. Fruto símbolo da caatinga, o umbu tem safra concentrada no verão, com colheita que se estende até o mês de maio. E para quem pensa que todo umbu é igual, a repórter Alice Ávila mostrou que existem diferenças importantes entre eles. Confira na reportagem. Uma fruta tipicamente sertaneja, que toma conta das ruas da cidade nessa época do ano. É a melhor época que tem, né? Essa época do umbu. É uma das melhores épocas. Para mim é. O umbu é um símbolo do Nordeste, de resistência e de tradição. Eu trabalho com umbu desde meus 10 anos. Que minha mãe já vendia e eu vinha com ela. Aí casei, parei um período, agora voltei novamente. Tem mais de 5 anos que eu vendo umbu aqui nesse ponto. Mas se você pensa que todo umbu é igual, a verdade não é bem essa. Em São Gabriel, no centro-norte da Bahia, Eliandro cultiva o umbu há mais de 20 anos. Mas aqui ele foi além do tradicional. Desde 2002, testa novas variedades do fruto. Já apaixonado pelo umbu, iniciei esse projeto em 2002. Aí fui buscar as variedades daqui próximo ao nosso território aqui. A gente já encontrou na natureza esses frutos maiores e aí a gente chama de umbu gigante. Aí temos essa variedade que a gente está aqui do lado, que é de São Gabriel, aqui próximo, temos aqui. E temos a variedade ali de tanquinho de lapão, que são as que eu tenho mais plantas aqui. A tanquinho de lapão é fora do normal. Para mim é um dos melhores umbu gigante. Ele não é o maior, mas é o melhor. Gente, isso é uma maravilha. A qualidade desse fruto. É um umbu que você consegue comer ele com casca e tudo, de tão gostoso que ele é. E até hoje eu nunca recebi uma reclamação de ninguém. Então é um produto de qualidade, né? Às vezes eu falo com ele que para fazer um plantio desse o cara tem que ser louco. Né? Como ele foi chamado de louco no início. Que ele conseguiu trazer esse material para aqui e aí ele foi fazendo os enxertos, ele plantava mamona, plantava milho e ele parou com toda essa cultura, né, para entrar nesse ramo do umbu e graças a Deus deu certo e está dando certo. Caminhamos pela propriedade e já encontramos outras variedades. Ali atrás, umbu macaúbas. E aqui a gente já encontrou também, um outro tamanho, mas também muito doce. Qual é o nome dessa aqui, Eliandro? Essa aqui é uma variedade nativa daqui mesmo. Esse pé surgiu aqui, nasceu aqui, eu não quis modificar ele, eu coloquei algumas outras variedades enxertadas nele. Nessa planta aqui deve ter mais ou menos umas 10 variedades diferentes. Desde o gigante aos umbus pequenos também. Que a gente tem umbu pequeno aqui também. Temos um umbu de cacho também, temos um mini umbu. Temos aqui o lontra também, temos o macaúbas também. Ou seja, do gigante a gente tem em torno de umas 7 variedades aqui. Então, gente, essa planta aqui, um lugarzinho para sentar e nela a gente encontra praticamente todo tipo de umbu para a gente poder se deliciar. O produtor também conta com uma grande aliada, as abelhas. Exatamente, as abelhas são responsáveis pela polinização. E como são abelhas nativas aqui, essa aqui é a abelha tubi. Aí eu preciso delas para polinizar o fruto aí, para ter essa qualidade excepcional, o fruto de qualidade que a gente tem aí. Sem abelha não tem polinização. E aí por isso a gente coloca as abelhas aqui, distribui na área essas abelhas. E vamos aumentar mais ainda a quantidade de colmeias, para ter uma polinização melhor dos frutos.
Hoje você acha que tem quantas colmeias, mais ou menos? Hoje eu estou com poucas, eu estou com umas 20 mais ou menos aqui, mas eu quero aumentar aí para umas 100 a 200. A safra do umbu segue até maio. Nesse período, milhares de famílias dependem do fruto para o sustento. Quanto tempo trabalha com a colheita do umbu especificamente? Eu trabalhei no ano passado e nesse. E você, Mariana? Eu comecei nesse ano. E o que é que tá achando, colhendo esse umbu que é diferenciado? É bom, é de qualidade. Achei bom trabalhar com umbu. E financeiramente para você é interessante essa renda? É, bastante. Muito bom. A parte da colheita são aqui no máximo 3 meses, mas o trabalho é o ano todo, não tem essa só o período da colheita. Depois vem poda, vem a roçadeira que a gente tem que roçar, vem as enxertias que a gente tem que fazer em outra área, tem alguma outra área que a gente quer começar de novo a fazer em outra área, e aí não para. É o ano todo dessa forma, sem férias, mas alegre. Alimento, sustento e tradição. Não importa a variedade, umbu é a cara do Nordeste. E no próximo bloco a gente recebe aqui no estúdio Humberto Miranda, presidente da FAEB. Ele vem para fazer o balanço do agro em 2025 e apontar o que o produtor rural precisa para ter no radar em 2026. Não saia daí, o Agroband volta já. Agroband, oferecimento Vai de Cartão BNB Agro, com a menor taxa, Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta com o seu Agroband, o programa rural mais completo de toda a Bahia e Sergipe. E hoje para fazer um balanço do que foi o ano de 2025 para o agronegócio e olhando os cenários para 2026. E para conversar com a gente sobre os resultados, desafios e os próximos passos do setor, eu recebo agora o presidente da FAEB, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, Dr. Humberto Miranda. Seja novamente muito bem-vindo, você que já é prata da casa. E queria começar mesmo fazendo essa avaliação, né, do agro em 2025. Sempre muito bom estar aqui na Bandeirantes. Quero iniciar parabenizando a TV Band Bahia por esse espaço privilegiado do programa Agroband, onde a gente pode mostrar essa Bahia que dá certo, esse povo trabalhador, esse setor agropecuário que tanto ajuda a economia e o desenvolvimento do estado da Bahia. Então, com esse agradecimento, a gente parte aqui para a avaliação desse ano de 2025. Se tivesse que definir com a palavra, eu diria que foi um ano desafiador. Nós tivemos uma série de percalços e de gargalos e desafios mesmo, na expressão própria da palavra, que nós tivemos que superar esse ano. Um bem emblemático para começar o nosso bate-papo foi o tarifaço, que pegou o país inteiro assim, subitamente com a taxação de 50%, que praticamente inviabilizava as exportações para um país tão importante, para um mercado tão importante, para um mercado tão simbólico quanto o mercado americano, Mas ainda bem que o setor baiano, em especial, e o setor agropecuário, aqui da nossa Bahia, soube se reinventar nesse tempo, Catiane, e os prejuízos foram menor do que o impacto inicial. Então, rapidamente, com essa abertura de novos mercados, a gente pôde recolocar alguns dos nossos produtos importantes como café, como a fruticultura, em especial a manga, mas nós tivemos também seca, uma região importante do estado, tivemos uma das piores secas dos últimos anos, na macro região de Irecê, que pega ali um pouco mais de 30 municípios,
onde os produtores tiveram um prejuízo muito grande, chegaram a plantar 2, 3 vezes, em especial o milho, que era uma cultura que estava em pleno desenvolvimento na região de Irecê. Então foi um outro problema muito grave, e tem um problema que já é crônico na Bahia, que é a questão da insegurança. Segurança jurídica, né? Sobre todos os aspectos da vida das pessoas e também das propriedades. O direito de propriedade ainda é um problema muito sério na Bahia, em especial para a gente assim, fazer um recorte na região do extremo sul da Bahia, em virtude dos conflitos, não apenas com sem terra, mas com indígenas e, pior, com supostos indígenas. São pessoas que estão se apropriando dessa pauta tão importante, que é uma pauta legítima, né, da questão dos índios. Também que gerou uma questão que tem preocupado muito o futuro do setor agropecuário, não apenas na Bahia, mas no Brasil, que é a questão do aumento do endividamento dos produtores, que tem como causa, né, como causa inicial o aumento dos custos de produção. Sem lembrar também que é com a questão do seguro agrícola, que é um outro problema gravíssimo no Brasil, que já chegou a ter números aí de 2 dígitos, acima de 20%, e esse ano caiu para menos de 10%, aí em torno de 8% das áreas asseguradas. Todo mundo sabe como é importante o seguro agrícola para dar tranquilidade num país tropical como o nosso, numa região semiárida como a nossa, aí já puxando o recorte para a Bahia, que nós temos janelas de plantio e de colheita muito apertadas, estreitas, e sem o seguro agrícola, naturalmente, quando tem qualquer intercorrência, isso gera endividamento, e a gente está passando um dos momentos historicamente de maior endividamento do setor agropecuário baiano e brasileiro. Mas, doutor Humberto, o senhor falou aí de muitos percalços nessa questão climática, que sempre é muito delicada para o produtor rural, falou de insegurança jurídica, de insegurança também produtiva, mas, para usar um termo que o senhor gosta de usar, a Bahia que deu certo, né? O que você destaca de positivo no setor, né? Quais foram as cadeias que se destacaram aí? O ano de 25 foi um ano de recorde de produção de grãos. Os números mostram que fizemos uma produção recorde de grãos. Nós tivemos recuperação de produtos importantes, como o próprio cacau, que teve uma queda muito brusca no preço, mas começa a se recuperar. O café ainda manteve preços relativamente remuneradores. A pecuária, né, em especial a pecuária de corte, o preço da arroba do boi reagiu novamente. E eu diria que, do ponto de vista da contribuição que o setor dá para a sociedade, para a economia baiana, para a exportação, se manteve essa contribuição significativa. Ou seja, vamos passar de 50% de representação do setor agropecuário nas exportações baianas, vamos passar de 24%, 25% do PIB, ou seja, vamos ter mais de 1/4 do PIB. Continuamos contribuindo fortemente para a geração do emprego e renda. Então, para a sociedade, para a economia, para as exportações da Bahia, ou seja, para a captação de recursos externos, para oxigenar e movimentar a nossa economia, o ano foi muito bom. Mas olhando um pouquinho para o futuro, né? O que se esperar do setor agropecuário para 2026 e o que você diria para o produtor rural que nos assiste? A Bahia é um estado espetacular. A gente levanta esses gargalos, essas dificuldades, que faz parte do nosso papel. Mas a Bahia é um estado espetacular, a gente tem 3 biomas, a gente tem bacias hidrográficas importantes, ou seja, rios importantes que cortam o nosso estado. Uma infinidade de cadeias produtivas. Infinidade de cadeias produtivas. A gente está mudando o nosso modelo de produção, a gente tinha uma produção essencialmente de sequeiro, ou seja, aquela produção que precisa da chuva no dia certo, na hora certa, para que você possa ter uma produção, uma produtividade adequada. A gente está com processos de irrigação em pleno crescimento em várias regiões. Que permite mais de uma safra por ano, né? Permite mais de uma safra. Segurança. Permite segurança, planejamento, dá para você planejar o que você vai plantar, quando você quer colher. Então a irrigação é um dos grandes avanços que tem chegado muito fortemente a várias regiões importantes da Bahia, como a região oeste, que hoje já tem muita coisa sendo plantada com irrigação, graças àquele belíssimo trabalho que foi feito lá no dimensionamento do aquífero Urucuia, né, que é um aquífero que tem um potencial muito grande. Chega a se falar que dá para se irrigar mais 1 milhão de hectares na região oeste. Imagino que isso vai impactar do ponto de vista de emprego, de renda. Nós temos a região, o novo Eldorado da produção agropecuária brasileira, que é o Baixio de Irecê, junto com Barra, a região de Barra, que é uma região muito rica em água, ou seja, nós vamos otimizar muita coisa ali dos processos de irrigação. Vai ser, sem dúvida nenhuma, uma área
extremamente produtiva, mas isso está acontecendo em outras regiões. A gente já tem o Vale do São Francisco que tem essa tradição, mas na Chapada Diamantina hoje você chega, tem pivô para todo lado, com plantio desde batata, plantio de frutas vermelhas, e a Bahia está em pleno processo de agroindustrialização. Onde você chega nesse estado, do pequeno produtor ao grande produtor, a gente está incutindo essa cultura de que a agroindustrialização é um método necessário para que a gente possa gerar mais emprego, gerar mais renda e fazer com que a gente fixe mais famílias no campo. Então, eu sou extremamente otimista com o crescimento da Bahia. Aí, se formos falar na fruticultura, hoje a gente está produzindo, além das frutas vermelhas que eu falei, mas aqui na região norte do estado, né, que tem também um aquífero importante, que é o aquífero de Tucano, que tem uma vazão expressiva nos poços artesianos, tem atraído muitos empresários de São Paulo e de outros estados para vir para aqui plantar limão Tahiti, essas frutas que hoje tem colocado no mercado, principalmente no mercado da Europa, um espaço significativo. E os produtores estão migrando deste estado, porque a Bahia é um estado, pela sua sanidade, pela eficiência e até pelo sol que nós temos, livre de algumas doenças viróticas que tem no estado de São Paulo, Paraná e outros estados. Então, eu sou extremamente otimista. Agora a gente precisa resolver aqueles gargalos que nós já falamos, da questão da segurança, da infraestrutura e de outros pontos não menos importantes, que a gente precisa construir isso junto com os governos a muitas mãos para que a Bahia continue crescendo e ser esse estado que gera sempre uma esperança e uma expectativa de dias melhores. Então, eu quero te desejar um feliz ano novo e pode dar seu recado para o nosso telespectador. É um ano que a gente começa com juros muito altos, né, com esses desafios também do mercado internacional. Então, enfim, mas o produtor rural e o nordestino é, antes de tudo, um forte, vai continuar superando esses desafios. E eu tenho certeza que a Bahia vai continuar sendo esse estado que se reinventa a cada momento no setor agropecuário, que gera um emprego, gera renda, para a gente ter um estado mais igual, um estado com mais oportunidades para as pessoas. E eu não tenho nenhuma dúvida que o setor que pode ajudar efetivamente isso é o setor agropecuário. Como diria Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. E o baiano tem coragem, bastante. Né? E você não saia daí, porque no próximo bloco a gente volta ao litoral sul da Bahia para rever a reserva de Espinita, um refúgio de biodiversidade com mais de 500 espécies catalogadas e 18 variedades de beija-flor. Não saia daí, o Agroband volta já. Agroband, oferecimento Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Criadas para fortalecer a conservação ambiental no Brasil, as reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNS, são aliadas importantes na proteção dos ecossistemas. A Bahia é destaque nacional com 120 áreas oficialmente reconhecidas. E em 2025, o Agroband esteve no litoral sul do estado para mostrar um desses refúgios de biodiversidade. A Reserva Espinita é uma área de preservação privada localizada na costa do Dendê, dedicada à conservação da Mata Atlântica no Baixo Sul da Bahia. A história da Reserva Espinita, ela se inicia no ano de 1973, com a aquisição da área por nossa família, e a decisão de meu pai de manter mais da metade das matas da propriedade de pé, intactas, preservadas. Não só isso, a gente também, nós restauramos parte das áreas agrícolas e que foram de pastagem do local, né? Recuperamos a mata desses lugares, ampliando essa cobertura vegetal natural da área. Mas foi só 3 décadas depois que a Espinita ganhou o status de reserva particular do patrimônio natural.
Nos anos 2000, a família decide transformar essas matas em RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, assegurando a sua preservação para a perpetuidade. Ela só pode ser desfeita por força de lei, essa reserva. E foi uma decisão muito importante, porque aqui a gente tem uma biodiversidade muito rica, com mais de 500 espécies catalogadas até agora, entre fauna, flora e fungos. Isso em levantamentos preliminares que a gente vem fazendo com o apoio das universidades, dos professores e pesquisadores. Hoje é um verdadeiro refúgio para a biodiversidade. Pesquisadores da UFBA e da UESC já identificaram mais de 36 tipos de fungos e 180 espécies de plantas. Além disso, abriga 217 espécies de aves, 23 tipos de mamíferos e uma grande variedade de répteis e borboletas. Aqui a gente está chegando na sede da Reserva Espinita e é a área, né, do centro de visitantes, do centro de visitação. Então, aqui logo na chegada a gente tem a área do Jardim dos Beija-Flores. Então é uma área, ó, a gente pode observar diversas espécies de beija-flor, borboletas também. Aqui na reserva ocorrem 18 espécies de beija-flor. 18 espécies diferentes. São 118 hectares de Mata Atlântica, entre áreas preservadas e em recuperação. O local concentra 16 nascentes, 5 represas, 3 microbacias hidrográficas, 8 lagoas e 9 brejos. Mas não é só isso. A reserva ainda fornece água potável para comunidades do entorno, garantindo um recurso essencial para os moradores. A reserva também é um importante espaço para educação e pesquisa ambiental, recebendo alunos, cientistas e visitantes interessados em conhecer de perto a riqueza da Mata Atlântica. E um outro aspecto importante são os serviços ambientais que a área ela mantém. Então é a preservação, a proteção do solo, a preservação das nascentes. São 16 nascentes que correm para rios da região. Nós temos diversas captações de água diretamente por comunidades do entorno. Tem a questão dos polinizadores que ajudam na agricultura. E agora, nesse momento, nós estamos entrando numa fase de estruturação da reserva. Dotar ela com uma estrutura melhor para a gente poder dar um suporte de melhor qualidade, uma melhor atenção aos pesquisadores, aos professores que vêm com seus alunos, às atividades de educação ambiental e a conservação como um todo. Então, em breve, a gente vai estar aí lançando uma campanha em favor, né, em prol dessa estruturação aqui da reserva. Na Espinita, preservar não é apenas proteger o passado, mas também construir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Por hoje o Agroband fica por aqui, mas você pode rever o nosso programa em nossas redes sociais e matar a saudade ficando com a gente durante toda a semana. O nosso encontro é todo domingo às 7h30 da manhã aqui na tela da Band. Eu agradeço a sua confiança e a sua companhia durante todo esse ano de 2025. A gente se encontra no ano que vem e para você, feliz ano novo e até o próximo. Agroband, oferecimento Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.